This call is now being recorded. Então, boa tarde, 30 de abril a todos. A ideia dessa comunicação de agora, ela parte, né, de um interesse pessoal de buscar, de apresentar o que eu chamo de uma fundamentação fenomenológica de orientação russeliana para uma prática clínica em psicologia, mais especificamente dentro, né, do âmbito de uma psicoterapia e de uma intervenção assistida com animais, que é exatamente o meu outro campo, né, se tornou o meu outro campo de atuação, que é o vínculo entre o homem e o animal. Então, que bom que Rafael acabou de chegar, porque eu acho que Rafael vai poder me ajudar. Deixa só... Se não ele, se não quem mais está aqui, deixa eu ver. Talvez Leonardo, se Leonardo estiver com uma boa conexão aí. Acho que Rafael não vai conseguir. Que seria a projeção do texto. Mas, se não der, eu vou fazer por aqui mesmo. Vou ver como é que eu coloco para vocês. Só um minutinho. Boa tarde, Jean. Na realidade, eu estou na rua e escutando vocês pelo celular aqui no fone, entendeu? Aí fica difícil de fazer a projeção. Vou ficar te devendo essa agora. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou ficar sem ver vocês e vou passar a leitura do texto. Pode ser? Está todo mundo ouvindo bem? Então, tá jóia. Sim, sim. Então, eu chamei de por uma fundamentação fenomenológica russeliana da psicologia clínica. A intenção central desta comunicação reúne tanto os resultados das reflexões sobre a atuação do autor em psicologia clínica, mais especificamente em psicoterapia e em atividades assistidas ou mediadas com animais, como também dos estudos em fenomenologia russeliana, ambas exercidas a partir dos fundamentos da orientação fenomenológica, fundada na fenomenologia russeliana e suspendendo qualquer explicações teóricas sobre psicologia clínica. Sabendo disso, cabe seguir no ensinamento do meu mestre em memória, professor Dr. Aquiles Cortes Guimarães, que em seu livro Fenomenologia e Direito destaca, abre aspas, se descrevo as essências dos objetos, estou, aspas, purificando-os, fecha aspas, das acidentalidades e remetendo-os àquilo que eles são, na nudez da sua invariância. O que é o que é? É necessário repetir sempre esta pergunta para entender a atitude fenomenológica, fecha aspas. Seguindo o ensinamento de Guimarães, 2005, eis que surge a pergunta fundamental da fenomenologia. O que é o que é? O que faz a psicologia clínica ser ela mesma e não ser outra coisa? O que fundamenta a atitude de um psicólogo que, contrário à orientação natural, tem a sua prática e suas reflexões na orientação russeliana? O que é a psicoterapia fundamentada numa orientação russeliana? Exposto tudo isso, busco evidências para uma compreensão pessoal e profissional, visando demonstrar um caminho para que os atos de pensar e atuar em psicologia clínica com a orientação russeliana possam ser possíveis, apesar das descrenças e críticas dirigidas a esta intencionalidade. Ratifico e reitero ser esta a intenção central deste pequeno manuscrito. 2 pontos. Contribuir com uma fundamentação da psicologia clínica na orientação fenomenológica genuinamente russeliana. Ao leitor, apresentarei minhas reflexões e minhas primeiras, entre aspas, imersões e achados em direção das essências de fundamentos recuperados diretamente nas russelianas, ou seja, na coisa mesma, na leitura direta da obra e de seletos comentadores aos quais reconheço o rigor da autêntica visada russeliana. Estarão suspensas também quaisquer explicações sobre as vivências e a existência humana baseada em filosofias da existência e fenomenologias da existência, mesmo que a elas e seus filósofos já tenham sido atribuídos o julgo de, 2 pontos, abre aspas, ele sim tem contribuição direta para a psicologia clínica, fecha aspas. Ratifico que não se trata de ignorar
às produções existentes, mas sim de uma busca genuína na fundamentação exclusivamente russeliana para a atitude clínica orientada fenomenologicamente em Russell, purificando a atitude de qualquer outra influência. Ciente dos riscos, acredito e defendo a possibilidade que o princípio metodológico da evidência, como bem afirma Tourinho, em 2019, é fundamental para o fazer fenomenológico à luz da fenomenologia tal como proposta por Russell. No desenvolvimento do texto, não serão retomados aspectos biográficos e históricos do desenvolvimento da fenomenologia e nem aspectos biográficos do próprio Edmund Husserl, pois há diversos autores que já o fizeram de modo brilhante e rigoroso. Determinei nesta proposta alcançar, dentro do possível, a intenção acima aclarada, ainda que numa visada inicial. Estarão suspenso também todas as produções já realizadas até o momento que, por intenção primeira, já partem do pressuposto de pôr em dúvida a validade da proposta russeliana, mantendo-se apenas com o objetivo de criticá-la. Utilizarei intencionalmente as citações diretas e indiretas mais relevantes com a intenção primordial de tornar evidente nas palavras do próprio Edmund Husserl quando revelou suas intenções na apresentação das noções centrais e também, quando necessário, de seus comentadores. Se faz mister compartilhar com o leitor os quês motivaram a pesquisa e a escrita desta comunicação. A primeira foi a de me deparar com a comunicação de Pereira Júnior, publicada em 2010, com o título de Psicoterapia de Orientação Fenomenológica. Nesse momento, eu fui tomado por uma felicidade ao ver que havia um autor pensando algo próximo. Contudo, ao me debruçar sobre o texto, evidencio que não havia ali uma imersão nos fundamentos russelianos, que fossem suficientes para uma fundamentação fenomenológica da atitude fenomenológica na clínica. Com os artigos de Feijó, de Gomes e Castro, especificamente, que mencionam a existência de uma clínica fenomenológica do método de pesquisa à prática psicoterapêutica, no qual os autores apresentam características das diversas orientações, mas destacam por clínica fenomenológica, define-se a influência do método de Russell nos tratamentos psicológicos. Fiquei muito feliz quando eu li isso. Contudo, no mesmo artigo, os renomados pesquisadores, existe o direcionamento e o uso da terminologia clínica fenomenológica existencial, no qual abordam o que é conhecido como as psicologias e psicoterapias de orientação fenomenológica existencial, na qual outros filósofos, psicólogos e psiquiatras da existência apresentam contribuições. A terceira foi iniciar uma busca quase que obsessiva com as seguintes palavras-chave: fenomenologia, Russell, psicologia clínica, psicoterapia fenomenológica. Os achados da busca no meio virtual me levaram a livros em formato PDF, capítulos e artigos, tanto de autores brasileiros quanto de autores estrangeiros. Informo agora alguns dos que foram catalogados e que fazem parte do acervo desta pesquisa, em busca de entender qual a intenção dos autores e se na expressão textual dos mesmos há fidelidade à obra russeliana ou se há um mix de concepções sobre as diferentes visadas fenomenológicas. Listo as seguintes obras: de Dying Language, de 2007, Phenomenological Psychology, Theory, Research and Method, de Ian Howe Owen, de 2006, intitulada Psychotherapy and Phenomenology on Freud, on Husserl and Heidegger, na qual me deparei com a parte 3, The Challenge of Husserl, o desafio de Husserl. C, de Ian Howe Owen, já em 2015, intitulada Phenomenology in Action in Psychotherapy, on Pure Psychology and its Application in Psychotherapy and Health in Mental Health Care. D, de Linda Fileway, Phenomenology for Therapists. E, de autores brasileiros, a entrevista de Maria Isabel de Avis, A Fenomenologia como Instrumento de Terapia Psicológica, de 2012, de Cíntia Dutra Struschiner, 2003, uma conferência feita num evento,
Psicologia Fenomenológica, uma perspectiva huxleyana, e outros autores americanos, como Coulter Jung, a Fenomenológica Model in the Practice of Psychotherapy, de Vitor Amorim Rodrigues, em português, do ISPA, publicada na Phenomena em 2008, Fenomenologia Clínica das Perturbações da Personalidade, da americana Ness Andress. Acho que o Jean travou. Travou para vocês também? Travou, só ele, né? Vamos ver se ele volta. Passou a mensagem para ele. Ô, Isa, enquanto o Jean não volta, você podia falar para a gente quais os dias e horários dos encontros e qual o texto que vocês estão lendo agora? A melhor pessoa que está aqui hoje presente para falar para a gente onde especificamente na obra do Husserl que está perpassando o Círculo de Estudos Husserlianos é o Matheus. Poderia falar para a gente, Matheus? Caiu, gente? Vocês escutaram até onde? Isabela? Estava citando os trabalhos ainda, eu tinha citado alguns, não sei dizer especificamente qual. Mas tá, terça-feira, 7 da noite, tá? Acontece os encontros. Sim, mas ela quer saber a obra. Não, eu queria saber o dia também, porque o Jean tinha dito horário, mas não tinha dito qual dia. Aí, desculpa, professora, eu aproveitei para perguntar qual era o dia do horário enquanto você tinha caído, o dia do encontro enquanto você caiu, desculpa. Até onde vocês escutaram? Até as referências que você está fazendo, prof, da literatura estrangeira. Aliás, a última citação que você fez foi, acho, da Isabel Avis? E aí eu acho que foi na hora do livro do professor Guilherme Messas e da Melissa Tamellini, que foi relançado agora em 2022, intitulado Fundamentos da Clínica Fenomenológica, né? Até aqui, né, o levantamento realizado, ele ainda é um mix de coisas, né, que eu gostaria de deixar claro. Primeiro, eu tenho obras que tratam... e tem um artigo, que é um dos artigos que eu mais gostei, que eu esqueci de colocar aqui, que é o um modelo de terapia fenomenológica baseada em Husserl, da Barbara George, que foi também um dos primeiros autores americanos com que eu me deparei, em que ela faz um debruçamento sobre o trabalho do Husserl, né? O curioso nesses trabalhos é que a gente não tem necessariamente psicólogos de orientação fenomenológica, mas a gente tem psicólogos de orientação da Gestalt terapia, que é uma abordagem dentro da psicologia, que também se debruçam sobre essa fundamentação. Mas isso é uma variação que precisa ser olhado com muito cuidado. A primeira é que, quando eu entro em contato com a Husserliana 9 tardiamente, né, a gente tem exatamente uma necessidade ainda de se debruçar sobre isso, para entender o que o Husserl vai chamar lá de psicologia intencional, pura e outras questões, e você tem a perspectiva dos autores que entram em contato com isso, muito mais um caráter informativo, né, do que trata a obra, do que pensar no que essa obra pode nos ajudar na atuação clínica, né? Assim como o artigo da Enciclopédia Britânica, o livro da crise, Filosofia como Ciência de Rigor, Lições da Consciência Interna do Tempo,
o artigo A Ingenuidade da Ciência e vários outros trabalhos do Russell que se precisa direcionar eles, né? E aí eu destaco os 2 volumes das Russellianas, né, sobre a intersubjetividade, que estão ainda traduzidos para o francês, e aí eu me deparo com essa questão da barreira linguística, né, que sempre vai, né, colocar essa questão na pesquisa, né, na leitura, que é se deparar com esses trabalhos, se deparar com a própria dificuldade da autoria, né, na tradução. A gente sabe bem que pensar fenomenologicamente é um trabalho complexo, né, e se deparar com as leituras em outras línguas, né, e tentar pensar essa fenomenologia nessa língua para depois, né, após as descrições, fazer as nossas compreensões, isso é um trabalho um pouco demorado, árduo e, de certa maneira, cansativo, né? Então, eu apresentei para vocês imediatamente assim, o que levou inicialmente, né? Foi localizar essas obras, foi entrar em contato, foi saber o que esses autores chamam de clínica fenomenológica. Será que realmente eles estão dirigidos à Russell? Ou eles usam a terminologia clínica fenomenológica e depois eles vão fundamentar a fenomenologia na clínica a partir de outros autores, né? Então, a gente tem uma variação no Brasil, especificamente, muito grande em relação a isso. Então, você tem uma clínica fenomenológica orientada para fundamentos de Kierkegaard, de Sartre, de Merleau-Ponty, de Riquet, de Gadamer, com Carl Roger e a perspectiva fenomenológica, e o Russell ele vai aparecer, geralmente, né, como alguém citado apenas pelo método fenomenológico, né? E aí a questão, sempre ficava essa questão para mim, né? Será que realmente o que se está falando é de método fenomenológico? E de que maneira esse método fenomenológico é falado? E aí a gente se depara com uma outra coisa, que não é uníssono, né? Que é como é que cada autor compreende um método fenomenológico. E a gente já discutiu isso aqui no Círculo várias vezes, né? As etapas do método, como é que elas se entrelaçam, o que elas são, e que conceitos fundamentais são necessários para compreender, né, o que o Russell está trazendo dentro disso. Então, o levantamento realizado, e em realização ainda, né, ele continua, e ele gerou para mim alguns problemas de pesquisa, a saber, a barreira linguística, porque ler, descrever, pensar e compreender as intenções da autoria em diferentes línguas se tornou uma questão, elaborar uma sistematização das análises das intenções da autoria, paralelamente ao meu interesse de escrita, e elaborar uma fundamentação genuinamente russelliana, recuperando dos achados apenas aquilo que evidenciam os fundamentos russellianos. Ou seja, ficariam em suspenso todas as contribuições que levariam a outras fenomenologias que não fosse a fenomenologia russelliana. Resta ainda a necessidade de recuperar nas russellianas, né? Só um minuto. Resta ainda a necessidade de recuperar nas russellianas. Opa! Seu texto saiu da página aqui, gente. Só um minutinho. Passagens em que Russell oferece reflexões e fundamentos que possam orientar um fazer clínico fenomenológico. Assim, penso que fazer uma fenomenologia ao sabor russelliano é tomar a atitude filosófica e intelectual de um rigor num exercício de eterno recomeço, não se permitindo cair na ingenuidade que tanto as ciências como a própria psicologia, pelo fato de tomarem como pressuposto a razão, como diz Russell em 2009. Poderiam o psicólogo e o cientista realizarem uma fenomenologia da razão, colocando-a subordinada à consciência enquanto doadora de sentido e não subordinando a consciência à razão instrumentalizada, como fazem frequentemente em virtude de suas intenções de buscarem técnicas e modos comuns e replicáveis de conhecer e intervirem junto aos problemas humanos e sociais. Concordo com Jardim, 2013, quando faz a seguinte ponderação sobre a fenomenologia. O entendimento da fenomenologia é trabalhoso e exige um esforço
para a apropriação de um modo de pensar e de uma concepção de homem absolutamente diversa das habituais na psicologia e na filosofia tradicional, bem como na prática cotidiana. A aproximação com a fenomenologia, para aquele que se dedica a estudá-la, é algo que pede em si uma permanência, um demorar-se nos estudos, para que a fenomenologia mesma possa se mostrar por si. A compreensão da fenomenologia caminha lado a lado com colocar-se uma postura fenomenológica, de modo que também o aprendizado da fenomenologia acontece agindo-se fenomenologicamente. Então, não se trata apenas de uma pesquisa de cunho bibliográfico, mas se trata de uma imersão fenomenológica naquilo mesmo que está sendo feito, na própria leitura que está sendo feita. E isso, então, se constitui, né, um desafio a quem faz uma pesquisa ou quem está pensando numa proposta, né, de transição de um fundamento que é filosófico, né, para uma atuação clínica numa prática que se constitui um cenário contemporâneo extremamente diverso. Então, eu faço no texto uma evidenciação de aspectos e trechos retirados das Russelianas que tem a intenção de constituir e servir de fundamento para uma atitude fenomenológica na clínica. O foco, então, é promover uma fenomenologia constituinte da prática psicológica na atitude clínica que transcende a ideia de espaço terapêutico. Farei nas linhas a seguir uma fenomenologia da clínica por meio da atitude fenomenológica. E como isto foi possível? Mergulhei na leitura e no estudo das obras russelianas, e ainda superficialmente, né? Isso é um demorar-se que levará anos, e à medida em que a fala, entre aspas, de Russell surgia, minha intenção dirigia-se a elas no sentido de compreendê-las, quando possível vivenciá-las, e do ponto de vista do exercício fenomenológico, torná-las passíveis de evidenciação e clarificação de sentidos, permitindo a mim, mesmo enquanto aquele que escreve, o contato direto e imediato com a escrita transcendente, que em mim possibilitou um movimento transcendental intencionado e dirigido à mostração e compartilhamento das reflexões. Reitero que a preocupação central do matemático Edmund Husserl durante a sua existência foi a de oferecer à humanidade um método de rigor para a filosofia e que pudesse também ser utilizado para a psicologia e por outras áreas de conhecimento, além de realizar uma fenomenologia da razão e da naturalização da consciência. Esse método, ao ser pensado, resultou na própria reflexão consciente de sua vida e atitude intelectual, que o colocou no caminho do desenvolvimento de uma proposta de uma psicologia pura ou intencional, conforme defendido no artigo da Enciclopédia Britânica, nas lições sobre a psicologia fenomenológica, de 25 e 28, e no próprio A Crise da Humanidade Europeia e da Fenomenologia Transcendental. Isso ocorreu possivelmente porque, em seus estudos, Husserl não encontrou respostas na psicologia exata moderna, como bem ele fala em 1911 na Filosofia como Ciência de Rigor. Nem tampouco na própria filosofia, pois ambas seguiam os fundamentos das ciências naturais, estando presas à orientação espiritual natural, como ele também diz isso na ideia da fenomenologia, fundamentando-se no naturalismo ou na filosofia naturalística, voltando a se referir à filosofia como ciência de rigor. Separar a consciência e o mundo da vida, a subjetividade e a objetividade, foram, na visão de Husserl, um dos equívocos centrais da atitude espiritual na psicologia, que se baseava na filosofia naturalística e que tomou os fundamentos doutrinadores, reformadores e moralizadores do naturalismo objetivista como um modo de orientação do espírito, fazendo uma ciência natural da consciência, cito Husserl em 1911. Husserl estuda, respeita e valoriza as contribuições de outros pensadores, aliando-se às suas descobertas, reformulando o que viu ser necessário para criar uma filosofia como uma ciência de rigor, rediscutindo o papel das ciências teoréticas, das ciências do espírito e das ciências normativas. É importante elucidar que, em sua proposta, ao estabelecer as bases de uma atitude, um método de rigor, Husserl não pretendeu desvalorizar as ciências naturais, nem tampouco a epistemologia dominante, mas, ao contrário, tomou para si a
tarefa hércula de desenvolver um modo rigoroso de acessar os fenômenos que surgem à consciência via atitude fenomenológica e método fenomenológico, que serviu de base para as filosofias da existência, para a psicologia da Gestalt, para a Gestalt terapia e para algumas psicologias de orientação humanista e fenomenológica existencial. Aonde chegou Russell? Posso afirmar com segurança que, ao desenvolver a fenomenologia, ele alcançou uma proposta com rigor em linguagem própria, que sempre exige do leitor e estudioso da fenomenologia uma retomada aos seus fundamentos, um rigor na atenção dirigida à leitura, o próprio exercício da crítica do conhecimento e da valorização do percebido tal como percebido. Essa valorização só foi possível porque Russell não abriu mão, em momento algum, da separação entre filosofia e psicologia, exatamente por entender que era ingênuo separar. Nas palavras do próprio Russell, em 1911, se assim estiver certo, resultaria daí a psicologia estar mais chegada à filosofia por meio da fenomenologia, em virtude de razões essenciais, e o seu destino continuar intimamente ligado a ela. Apesar de ser verdade que a psicologia não é e nem pode ser filosofia, tampouco como ciência física. Diante do exposto, retomo a intenção central deste em apresentar e evidenciar alguns dos fundamentos da fenomenologia enquanto uma atitude intelectual e método de rigor capaz de fundamentar a atitude clínica. Por fim, pretendo fornecer as bases para indicar a possibilidade de uma atuação clínica de orientação fenomenológica russeliana, atitude esta que privilegia o rigor metodológico, a crítica do pensamento natural diante de diagnóstico prévio e patologização da vida, e, acima de tudo, acentua a indissociabilidade entre consciência e mundo da vida, intencionalidade e temporalidade, no descobrimento dos sentidos que emergem no fluxo dos vividos. Assim, o texto que eu agora estruturo, ele vai estar apresentado, né, em elementos como a evidenciação do que é a fenomenologia, da atitude, do método, que já foi tão bem discutida aqui, e que eu vou pular algumas passagens, né? Porque o Russell ele vai apresentar a fenomenologia como método da crítica do conhecimento. E esse método é o método fenomenológico. E, na mesma medida, né, a ideia da fenomenologia, ele fala, é a doutrina universal das essências em que se integra a ciência da essência do conhecimento. Russell, então, utilizava dois termos clássicos ao longo de suas obras para se referir à posição naturalista e à posição fenomenológica diante dos fenômenos. São eles a atitude espiritual natural, ou atitude intelectual natural, e a atitude intelectual filosófica, reflexiva. Para que a conversão atitudinal ocorra, deve ocorrer a suspensão da atitude natural, que, por meio da redução fenomenológica, abre o caminho para a atitude genuinamente fenomenológica. Esta última, necessária e imprescindível para que o fenômeno apareça, ou para que, ao se fazê-lo aparecer para a consciência, ele seja descoberto, revelado, clarificado, tornado claro. Russell afirma que a sua intenção é clarificar as vivências e torná-las compreensíveis. Cito, tornar claro um pensamento, como se diz, também significa, antes de mais nada, dar ao conteúdo do pensamento um recheio cognitivo. Mas, de certa maneira, isso também pode ser feito por uma representação significativa. Sem dúvida, no entanto, quando se exige aquela clareza que faz uma coisa ser evidente, que a torna a própria coisa clara para nós, tornando assim cognoscível a possibilidade e a sua verdade. Somos, então, remetidos à intuição, no sentido de nossos atos intuitivos. Justamente por isso, quando falamos em clareza no contexto da crítica do conhecimento, usamos o termo sem rodeios, no sentido restrito. Visamos uma volta à intuição preenchedora, à origem dos conceitos e às proposições na intuição das próprias coisas. A clarificação proposta por Russell só é possível quando o psicólogo tem a intenção de acessar o fluxo de vividos tal como aparecem
E para que isto ocorra, ele precisa permitir-se, entre aspas, a conversão de atitude. Deve ele estar atento ao perceber algo. Ele se percebe percebendo a coisa percebida diante, por meio da escuta atenta e focada na manifestação pura dos fenômenos. Isso só é possível também se, somente se, imbuído da atitude fenomenológica, ele se permite ser dirigido pela fala da pessoa atendida e pelo outro eu. Estar imbuído e convertido à atitude fenomenológica requer do psicólogo, nas palavras do Russell, aí eu cito 1913, né, Ideias, aprender a se mover livremente nela, sem nenhuma recaída nas velhas maneiras de se orientar, aprender a ver, diferenciar, descrever o que está diante dos olhos, exige ademais estudos próprios e laboriosos. Estudos em fenomenologia requerem leitura, esquematização, releitura, vivência, percepção e reflexão da vivência, experienciação e crítica atenta do que é capturado como resíduo fenomenológico por meio da atitude e do método fenomenológico em busca da essência dos fenômenos. E aqui eu abro um parênteses para dizer que depois da conferência de ontem, que se fala sobre resíduo fenomenológico, né, essa parte do texto ela tem que ser revista várias vezes. Assim, a proposição de Russell é chegar à consciência, e esta, em alguns momentos, assume o significado da claridade, claridade intuitiva, que só pode ser atingida por meio de quem vê e com o recurso da atitude e do método fenomenológico. Diz Russell, o que eu quero é claridade. Quero compreender a possibilidade deste aprender, isto é, se encaminhe o seu sentido, quero ter diante dos olhos a essência da possibilidade de tal aprender. Quero transformá-lo no intuitivamente dado. O ver não pode demonstrar-se. O cego que quer tornar-se vidente não consegue mediante demonstrações científicas. As teorias físicas e fisiológicas das cores não proporcionam nenhuma claridade intuitiva do sentido da cor, tal como o tem quem vê. E que método é este? Posso afirmar, Russell. Por isso, afirma Russell, o método da crítica do conhecimento é o fenomenológico. A fenomenologia é a doutrina universal das essências em que se integra a ciência da essência do conhecimento. Não é redundante afirmar que a fenomenologia, por si só, é fenomenologia crítica. Diante do exposto, então, ratifico que não será, portanto, um acúmulo de conhecimentos e apreensão unicamente cognitiva, que a aprendizagem da fenomenologia ocorre. É preciso rigorosamente estar dirigido para o caminho da intersubjetividade, que ocorre mediante o ato empático pela intencionalidade. Atento à própria intencionalidade e à do outro, com o rigor da atitude fenomenológica, é possível acessar a intersubjetividade. Não realizar tal procedimento pode ser um engano, já que muitos dizem ingenuamente utilizar a fenomenologia como orientação teórica, metodológica e epistemológica na clínica, acabam por não se auto-observar na apreensão e, aspas, coisificação do fenômeno, perdendo na pureza e levando para o campo da interpretação pessoal. Agindo deste modo, abre-se a porta da ingenuidade da racionalidade científica, pois, como assim observou Russell em 2009, o psicólogo e cientista tomam como pressuposto a razão. Isso é muito comum na psicologia, né? Porque você já tem um arcabouço teórico que traz uma explicação sobre qualquer patologia, sobre qualquer fenômeno que ocorre na clínica. Então, se eu perder de vista aquilo que está ocorrendo no momento em que ocorre e me dirigir a uma explicação que eu já tenho sobre uma teoria psicológica ou sobre um fenômeno, eu perco a imediatez daquilo que é falado. Quer dizer, esse é um movimento, ele pode ser feito a posteriori pelo psicólogo, e não no momento, por exemplo, de um atendimento clínico, né? É preciso deixar falar, é preciso deixar vir a vivência no seu fluxo, né? Para que essa vivência possa ser capturada pelo psicólogo no exercício clínico. E no caso do exercício clínico, em qualquer contexto e modalidade, ratifica-se a necessidade de rigor e de dirigir a atenção para
O que é escutado, tal como escutado, corresponde ao fenômeno vivenciado pelo outro e não ao que o escutante, no caso o psicólogo, compreende como fenômeno. Por essa razão, na clínica fenomenológica de orientação russeliana, o ato entropático subsidiará sempre a escuta e a clarificação do ou dos fenômenos. Aprender é estar direcionado para o objetivo da aprendizagem. Nesse caminho, é preciso querer estar direcionado ao que será aprendido e se perceber percebendo a coisa percebida no momento em que ela é percebida, tendo ainda atenção rigorosa ao que é percebido. Por isso, a percepção da coisa não presentifica um não presente, como se fosse uma recordação ou uma imaginação. Ela apresenta, apreende um algo ele mesmo em sua presença em carne e osso. Ao final disso, retomar a atitude fenomenológica e proceder novamente à crítica do conhecimento aprendido, pois, como diz Russell, todo conhecimento leva a um índice de questionabilidade, e ainda saber que isso só é possível por meio da fenomenologia, pois ela é método da crítica do conhecimento. Como ensina Russell em 1907, o conhecimento é, em todas as suas configurações, uma vivência psíquica. É conhecimento do sujeito que conhece. E o que significa dizer isso? Significa que, para além de qualquer atitude psicologista ou mentalista, o sujeito sabe que sabe quando se percebe sabendo a coisa percebida, ou seja, ele se percebe percebendo o percebido tempo. No caso da atitude fenomenológica na clínica, a compreensão e a confirmação do fenômeno aprendido imediatamente pela escuta atenta e dirigida necessita da confirmação do outro que é escutado. É possível falar, então, de uma apreensão da essência do que foi capturado. 2 pontos. Um outro indivíduo também pode ter tudo o que faz parte da essência de um indivíduo e generalidades eidéticas máximas do tipo que acabamos de indicar nos exemplos circunscrevem regiões, entre aspas, ou categorias de indivíduo, diz Russell em Ideias 1. O que é escutado na perspectiva fenomenológica, genuinamente russeliana, é escutado imediatamente em sua pureza, ou seja, em sua pureza imediata, tal como surge a consciência no caso da pessoa atendida. Puro, no sentido russeliano, significa o fenômeno sem nenhuma lapidação da razão ou de qualquer teoria, mas tomando em sua apreensão e mostração imediata. É o fenômeno puro e, para poder capturá-lo, é preciso que seja realizada a atitude mais radical e necessária da visada fenomenológica russeliana. O movimento de suspensão é central e essencial ao trabalho do psicólogo clínico e deve ser realizado para qualquer um, independente da abordagem teórica, pois só assim conseguirá entrar em contato direto com a vivência, realizando aquilo que majestosamente Barreira 2018 nomeou de escuta suspensiva. Diante disso, como assegura Russell em 2006, é preciso tirar de circuito, por entre parênteses, nossa atitude natural. Cito Russell. Tiro, pois, de circuito todas as ciências que se referem a esse mundo natural, por mais firmemente estabelecidas que sejam para mim, por mais que as admire, por mínimas que sejam as objeções que pensem lhes fazer. Eu não faço absolutamente uso das suas validades. Não me aproprio de nenhuma única proposição sequer delas, mesmo que de inteira evidência. Nenhuma é aceita por mim. Nenhuma me fornece um alicerce, enquanto, note-se bem, for entendida tal como nessas ciências, como uma verdade sobre realidades deste mundo. Só posso admiti-la depois de conferir parênteses. Quer dizer, somente na consciência modificante que tira o juízo de circuito. Logo, justamente, não da maneira que é em proposição na ciência, uma proposição que tenha pretensão à validez e cuja validez eu reconheço e utilizo. A époque é, sem dúvida alguma, uma atitude fundamental, aspas, na utilização da fenomenologia, na investigação e ratifico particularmente na psicologia clínica. Baseando-se nela, o psicólogo deve iniciar a conversão da atitude natural, abra um parênteses, aquela na qual ele já tem as informações, teorias e impressões pessoais, experiências e diagnósticos prévios dados pela psicologia,
e outras áreas do conhecimento e iniciar uma imersão no fluxo de vividos e no mundo da vida da pessoa que está sendo escutado. O que eu quero dizer aqui exatamente? Né? Eu quero dizer exatamente que quando eu estou numa relação clínica, que eu estou escutando a pessoa e que eu já tenho informações sobre que tais atitudes, tais vivências me dão pistas de que aquilo é um transtorno psicológico. E aí o psicólogo, o psicoterapeuta, ele cai na tentação imediata de categorizar. Quantas vezes em atendimento clínico eu acabei fazendo isso e eu tive que, ao me percebendo, retomar a atitude fenomenológica e voltar ao vivido, porque não fazia parte, né, de, ao capturar por meio da fala, por meio da expressão facial, dar o significado para aquilo. E aí eu lembro muito de uma situação de atendimento, e eu sempre tive o costume de balançar a minha perna, né? E eu estava atendendo uma pessoa que era ansiosa. Como essa pessoa, ela sempre ficava tentando prever as minhas atitudes, o que ela fez nesse exato momento? Ela avisou assim: parece que você está ansioso. E aí eu perguntei: o que te faz pensar que eu estou ansioso? O fato de você estar balançando as pernas. Aí eu falei: então quer dizer que pelo fato de eu balançar as pernas eu estou ansioso? E o que te faz pensar que, ao invés de se dirigir àquilo que você pensa, você se dirige à minha atitude que está fora de você? E aí eu faço com que ele retorne aquilo que o trouxe ao atendimento, e não aquilo que é o meu comportamento em relação a ele, porque isso não faz parte do jogo da questão, né? O que interessava ali naquele momento é que ele, ao falar da sua vivência, pudesse prestar atenção naquilo que ele falava. E aí sim a gente começa, no encontro terapêutico, compreender que intencionalidade, que sofrimento vai aparecendo ali. Isso foi muito curioso no momento, né? Por quê? Porque a gente já tem parece uma evidência para ele, no caso, que toda pessoa que balança a perna está ansioso, né? E, pelo contrário, eu estava eminentemente relaxado, né? Mas ele estava ansioso com a possibilidade de eu dar uma resposta para aquilo que ele queria, que, de alguma maneira, se desviar do seu próprio fluxo de vividos, né? Bom, em ideia 1, então, o Russell afirma que a EPOQ, né, ela é um procedimento central e necessário. E o Guimarães, ele argumenta a importância de se compreender o que é o fundamento, né? O professor Guimarães, ele, enquanto fenomenólogo, enquanto vivo estava, ele focava muito nessa ideia da necessidade da fenomenologia se compreender como uma ciência de fundamento, né? E aí, sendo redundante, é fundamental entender o que é fundamento, né? E aí diz ele: na perspectiva fenomenológica, o fundamento de todas as coisas é o mundo da vida, que antecede todo juízo sobre ele. A natureza antecede as ciências naturais. A sociedade antecede o direito. E assim por diante. O fundamento de tudo para Russell é a consciência. Não como um ato, não como um conteúdo, mas como um modo de ver, modo este, ver que é direto, livre de pré-julgamentos. Em relação a isto, é importante que este modo de ver não é aquilo que muitos entendem como neutralidade científica. Isso quem faz ao fazer usa os fundamentos do positivismo lógico. Considerando que a conversão da atitude natural para a atitude fenomenológica é o primeiro passo para a tomada da consciência e posição na fenomenologia, resta agora evidenciar como o método fenomenológico pode ser aprendido e utilizado. Russell lembra que, para aquele que ainda não conheceu nenhum exemplo de autêntica análise fenomenológica, há aqui um perigo de se enganar quanto à possibilidade de uma fenomenologia. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a investigação fenomenológica não busca estabelecer generalizações para que sirvam de modelo, né? Eu, por exemplo, como supervisor clínico, como orientador, como professor, evito bruscamente, abruptamente isso, e que gera um mal-estar muito grande, porque
os meus supervisionandos na clínica sempre perguntam assim, professor, como o senhor faz? Porque já vem de uma prática assim, se eu faço assim, logo eu me miro no seu modelo para que eu faça. Mas se eu mantenho, se eu sustento essa atitude, eu retiro dele a possibilidade de entrar em contato com o próprio vivido, com a própria vivência, de refletir sobre ele, de compreender se ele está ou não está conseguindo realizar essa conversão de atitude. E em muitos momentos, no próprio atendimento clínico, eu me deparei com isso, né? Que é quando eu percebo que aquela pessoa está fazendo essa conversão. Ela não está percebendo que ela está em atitude fenomenológica, mas ela consegue dizer nas suas vivências, né, quando ela se dá conta de outros processos em que ela está envolvida ou de outras pessoas passando por processos semelhantes em que ela capta e diz assim, eu tenho uma posição sobre isso, eu não ajo mais dessa maneira e eu consigo capturar imediatamente aquilo que é a intenção do outro, né? Eu tenho uma pessoa que eu atendo que ela, apesar do sofrimento que ela ainda passa, ela teve um crescimento, pode-se dizer assim, dentro da psicoterapia, de começar a fazer essa conversão, mas que para ela é uma conversão um pouco cansativa, né? Porque ela está agarrada a um passado retencional, né, que ainda causa conforto e que a impede de pretensões, né, futuras em relação a se libertar desse passado que é âncora para essa pessoa especificamente. A outra coisa que eu posso colocar é comprovar ou refutar a hipótese estabelecida pelo clínico, né? Separar o clínico da coisa mesma. Nem tampouco a narrativa do narrador, a entrevista do entrevistador, a vivência imediata, o vivido de quem vivencia. Isso seria ingênuo, lembra Russell. Esgotar ou enclausurar o fenômeno, retirando o seu movimento, mas, ao contrário, busca-se mantê-lo em sua pureza. Quanto mais movimento, mais análise fenomenológica se mantém. Quanto mais um fenômeno se mantiver puro, mais acesso ao sentido e ao significado da vivência terá o psicólogo. Isso aqui dá muito pano para manga, porque a maioria das pessoas vai cair nessa discussão. Acessar o puro, acessar o absoluto, isso não é possível, né? Mas depende do que se está entendendo como puro absoluto, né? A vivência em carne e osso, que é o que busca o Russell na compreensão fenomenológica do seu método, ela é imediata e ela é desprovida de qualquer mancha de explicação sobre o que é vivido, o que é vivenciado, né? Racionalizar a subjetividade, mas, ao contrário, ele propõe uma fenomenologia da razão, evitando a separação entre subjetividade e objetividade, e o uso de a priori. Isso também, no aspecto clínico, é muito importante, porque não há psicoterapeuta ou psicólogo clínico sem pessoa atendida. Não há pessoa atendida sem a presença do psicoterapeuta. Então, essa é uma relação que tem nela mesma uma correlação, né? De uma dependência respeitando as suas individualidades, mas em que, diferente de outras compreensões psicoterápicas, o psicólogo está sempre em relação a. E aí volta a ideia da consciência intencional, por exemplo, do terapeuta, que não pode, em momento algum, né, se desprender daquilo que é o vivido da pessoa. Né? Matematizar a vida, a consciência, e nem tampouco os dados oriundos do mundo da vida e da vivência. Desqualificar qualquer outro modelo ou método de investigação, mas se oferecer como uma alternativa rigorosa de acessar ao fenômeno. Naturalizar os procedimentos de escuta e evidenciação, estabelecendo passos generalizados, como se oferecesse uma receita única de acesso, mas desnaturalizada. Então, o que pretende aquele que assume a atitude fenomenológica na escuta clínica para avaliação e intervenção? Ele busca acolher o fenômeno tal qual ele surge ao clínico, exigindo dele a suspensão temporária da atitude natural diante do mundo, das teorias e dos conhecimentos prévios, enfim, de tudo o que é dito pela ciência como um saber já dado. Por isso, o psicólogo visa o acesso direto à vivência daquele que vive ou viveu
em busca do sentido e do significado por ele atribuído. Posso dizer também que ela busca a essência do fenômeno e a conexão entre as essências. Ao fazer isso, o pesquisador, o clínico, deve ter a clareza da intencionalidade da consciência. Guimarães, ao apresentar a fenomenologia como um método de descrição das essências, acentua que o abandono da atitude natural e ingênua só é possível por meio da redução fenomenológica, que é uma conversão à vida reflexiva. Lembra o autor que a redução fenomenológica é composta pela redução eidética e redução transcendental, e que estas acontecem por meio da atitude fenomenológica, que é a compreensiva e não explicativa. A atitude fenomenológica abre caminho para o método, né? E aí a gente entraria na discussão dos passos, que isso não faz parte aqui do nosso momento. Em termos clínicos, como é possível aplicar a redução eidética? Bem, eu exemplifico a situação da seguinte maneira. O psicólogo, ao acolher e acompanhar o relato da vivência da pessoa em situação de atendimento, busca evidenciar as essências do modo como ele está sendo, o modo de ser no mundo da vida da pessoa. Nesse sentido, ele busca procurar a estrutura invariante do modo como ela se apresenta, evidenciando e clarificando junto com ela as intencionalidades dos seus atos expressos nas suas vivências. Uma pessoa no espaço terapêutico, durante a sessão, inicialmente, tagarela justificando o seu modo de conduzir, o seu existir, tenta ingenuamente convencer o psicólogo com explicações racionalizadas, com justificativas que afastam elas mesmas das experiências, das suas vivências genuínas. O psicólogo, então, ao escutar atentamente o relato, segue o caminho tomado pela ingenuidade da criança que busca e nada sabe. Inquire, pergunta e solicita mais esclarecimentos no momento adequado, evidenciando na devolutiva a intenção apresentada. Diante disso, ele vai caminhando para tornar evidente as essências dos atos intencionais ou não intencionais do seguinte modo: ele atribuirá um índice a cada essência encontrada. E aí eu faço aqui um pequeno gráfico, eu coloco essência 1, essência 2, essência 3, essência 4, essência 5, como se eu estivesse pegando os relatos, né? Então vamos pegar aqui, Isabela em casa, Isabela no trabalho, Isabela com o companheiro, Isabela no shopping, Isabela numa festa. O que há de invariante da Isabela nesses espaços e nessas manifestações? Ora, a gente vai entrar num primeiro problema. É aquela discussão de que não há uma essência da pessoa, no sentido de que ela não é o mesmo, de que ela é um múltiplo, né? E aí a gente entra numa discussão que retiraria o que a Isabela é, o que faz a Isabela ser Isabela e não ser outra pessoa. É em busca disso que eu preciso compreender esse modo da Isabela se apresentar nas suas relações no mundo e como isso aparece no seu mundo da vida. E aí, pegando um pouco das ideias do Jovino Pise, né, como ele bem apresenta, o mundo próprio da Isabela, o mundo circundante da Isabela, né? Como é que isso está? E o mundo interpessoal da Isabela, né? Como é que ela se relaciona com os outros? E, pensando no mundo próprio, a gente pode pensar na própria Isabela se vendo, como ela se vê fazendo, né? E aí Guimarães ele esclarece que a essência só existe para os atos intencionais da consciência, uma vez que eles revelam originalmente o ser do aparecer, a essência daquilo que é, e ainda que a intuição e intenção operam juntas. A intenção se dirige aos objetos, a intuição se dirige às essências, descrevendo-as no que elas representam de conexões universais e invariáveis dos objetos. Dando continuidade à análise intencional, o psicólogo passa ao passo seguinte simultâneo do método, que é a redução transcendental. E aqui entra numa outra discussão, né? Que eu já tive, inclusive, com outros colegas, que assim, mas durante o atendimento você não vai fazer a redução transcendental, porque senão, baseado na fenomenologia do Husserl, você deixa o sujeito lá, entra num solipsismo e aí você perde essa relação. Não é disso que se está falando. Não é dessa apropriação da maneira
literal disso, mas da compreensão do que é esse transcendental dentro desse fazer clínico. O que ocorre agora, nesse segundo momento, é que o psicólogo clínico, por meio da escuta atenta e suspensiva, como diz Barreira, faz uso da atitude do método fenomenológico, visto que busca a conexão das essências. Esclareço que ele busca evidenciar o que se mostra como invariante nessas essências, ou seja, nesses diferentes tipos de Isabela, né, se a gente coloca entre aspas, dessa pessoa atendida. Essa evidenciação é que permitirá a compreensão dos sentidos, dos vividos imediatos, presentificados pela retenção ou pela propensão da vivência. Né? E isso é muito interessante quando a gente captura isso naquele momento. Né? Eu chego, às vezes, a ter arrepios quando eu consigo compreender nessas falas, no momento em que isso está se colocando, se manifestando ali. Finalmente, é necessário esclarecer que as contribuições da fenomenologia russeliana para a psicologia clínica, ou dito de outra maneira, que a atitude clínica fenomenológica não se reduz à mera descrição da experiência psicológica, tal como ocorre no espaço terapêutico, mas, acima de tudo, busca descrever o vivido em sua manifestação originária. Essa descrição evidenciará os sentidos ocultos, ou melhor, encobertos na atitude ingênua. Eis aí a grande diferença da atitude do psicólogo ou do psicopatólogo na orientação espiritual natural, que busca ingenuamente descrever os fatos e subordiná-los a regras teóricas que justificam e validam numa positividade do saber em psicologia como ciência natural da consciência. A evidenciação dos fenômenos é buscada com um rigor a fim de que a verdade seja atingida. Portanto, diz Russell, não é a psicologia, mas sim a fenomenologia que é o fundamento das elucidações lógicas puras, bem como de todas as elucidações da crítica da razão, e como também pretende o Russell, da própria psicologia. No sentido russeliano, a verdade é alcançada pela intuição, pela evidência e pela consciência do preenchimento. Assim, assevera Russell, a vivência da consonância entre o visado e o que está presente em si mesmo, que ele visa entre o sentido atual da seção e o estado de coisas dado em si mesmo, é a evidência. E a ideia desta consonância, a verdade. O rigor da fenomenologia, enquanto atitude e método, está em agir de modo que o que é dito e expresso pela pessoa na situação de atendimento, para manter a vivência como verdade, deve se manter livre de interpretações e explicações teóricas ou metodológicas, quaisquer que sejam elas. Em praticamente toda a obra russeliana, o retorno às coisas mesmas, por meio da redução fenomenológica, é tarefa mais simples e, na medida mais complexa e necessária que o psicólogo, na orientação fenomenológica russeliana, deve se ater, não poupando esforços nas palavras de Russell. Quem quiser entender o sentido do que exponho, tanto aqui como nas ideias, não devem poupar esforços consideráveis, nem um esforço de pôr entre parênteses seus próprios conceitos e convicções sobre temas que são os mesmos, ou presumidamente os mesmos. Esses esforços são exigidos pela própria natureza das coisas. Quem não os poupar terá oportunidade suficiente para emendar minhas exposições, sendo no seu agrado criticar suas imperfeições. Só os que se baseiam numa leitura superficial e partem de uma esfera de pensamento estranho à fenomenologia é que não poderão fazer isso, sem serem desacreditados por todos aqueles que são realmente entendidos do assunto. O Emérito Guimarães, com o objetivo de tornar clara a metodologia fenomenológica, ensina que voltar às coisas mesmas significa exatamente isto, voltar ao mundo para trazer uma luz diferente daquela impressa ao universo pela via do artificialismo da tecnociência, reler o mundo com os olhos voltados para a configuração dos seus sentidos originários. Desta forma, cada objeto, cada fato, cada ato, cada circunstância constitui a abertura infinita do mundo à intencionalidade doadora dos sentidos. Pensar a clínica fenomenológica com base na orientação russeliana e atuar fenomenologicamente na clínica, só será possível se ocorrer a conversão à ordem transcendental, pois a atitude ou
identidade noético-noemática é o que caracteriza a fenomenologia russeliana, que é obrigatoriamente fenomenologia transcendental constitutiva. Essa atitude consiste em recuperar na consciência transcendental a objetividade na própria subjetividade, que só ocorre por meio da intersubjetividade no mundo da vida. E como bem argumentou Husserl, o mundo da vida é o solo das evidências originárias e mundo para todos nós. A fenomenologia oferece à psicologia clínica não apenas um método para uma aplicação, mas uma atitude evidenciadora e clarificadora dos fenômenos puros. Bom, o texto ainda tem mais páginas, né? Mas eu acho que o cerne daquilo que eu gostaria de colocar está aqui, né? A ideia da minha investigação, né, e da minha busca pessoal disso é conhecer mais na obra russeliana as questões relacionadas à temporalidade, à intersubjetividade, ao ato empático, à evidência, à intercorporeidade, para, a partir desses fundamentos e desses conceitos, né, poder compreender melhor como é que isso se dá na relação terapêutica. Claro, né, fazendo aspas, situando que não é um movimento de simples apropriação da fenomenologia, mas muito mais, né, aquilo que o Gomes e o Castro, né, colocam no início, né, por uma clínica fenomenológica, define-se a influência do método russeliano nos tratamentos psicológicos, mas também a manutenção desses fundamentos durante a atitude clínica, sem cair, por exemplo, na tentação de recorrer a outras explicações para análise da vivência, para análise do vivido. Eu acho que por aqui fica suficiente algumas ideias, porque o texto ele é um pouco maior ainda teria 2 páginas. Eu acho que é isso, gente, e eu estou aberto aí para considerações, críticas, observações.